E como nós estamos falando do estado de decadência em que a arte atualmente chegou, em que pinturas feitas por chimpanzés, elefantes na Tailândia, eles amarram, né, um pincel, né, na tromba do elefante, ele faz uns riscos num quadro e aquilo é vendido como obra de arte. Então, esse tipo de manifestação artística, entre aspas, é típica do período que nós vivemos, né, dessa época de decadência, que é o Kali Yuga. Originalmente, a música, por exemplo, ela era usada como meio de engrandecer o homem, de tentar aproximar o homem da divindade. Daí você tem toda a tecnologia dos mantras, né, dos cânticos devocionais indianos, os bhajans, dos cânticos sagrados sufis, do zikr. Só que, com o passar do tempo, né, houve uma decadência e você encontra já a música, ela já não começa mais a falar do divino, ela já não começa mais a apontar para o divino, ela começa a falar do amor humano, que muitas vezes é símbolo do amor divino, mas que depois isso entra também numa decadência e você tem uma música hoje comercial, né, com letras de duplo sentido, né, que são agressivas, que têm um duplo sentido, normalmente sexual ou sensual. E esse tipo de música, evidentemente, ele vai despertar o lado mais sensorial do ser humano. Ele vai despertar o lado que é governado pelos órgãos dos sentidos, pelos gnanendriyas. E, evidentemente, esse tipo de música ela vai ter uma influência num chakra, né? Os hindus dizem que nós temos 7 pontos energéticos, 7 órgãos que absorvem energia e redistribuem essa energia para o corpo vital, para o corpo etérico, para o corpo astral do homem. Esse tipo de música que nós mencionamos, ele tem um efeito direto no chakra mais básico. Aí você tem uma representação do Muladhara Chakra. E ele tem vários elementos simbólicos, né? Como ele é o chakra mais baixo, ele é o chakra número 1, vamos dizer assim, você tem a figura, mais ou menos no centro, abaixo, você tem uma figura com cabeça de elefante, que é Ganesha, que é o deus que preside a abertura de qualquer ritual. Quando uma casa comercial vai ser inaugurada na Índia, quando um ritual vai ser inaugurado, o primeiro deus a ser invocado é Ganesha, ou Ganesh, ou Ganapati, né, que é o deus com cabeça de elefante. Ele está ligado a 2 aspectos, vamos dizer assim, né, o aspecto de fartura e também de sabedoria, porque foi ele que escreveu o Mahabharata, né, o clássico livro hindu Mahabharata, do qual o Bhagavad Gita é um trecho, foi escrito por Ganesha. Logo acima da cabeça do Ganesha tem um triângulo, né, que é um símbolo feminino, um triângulo apontando para baixo, que é um símbolo da energia feminina, né, da Shakti, da deusa da energia feminina, e no centro tem uma pedra oval, não deve estar muito claro, mas tem uma pedra oval e tem uma serpente enrolada, né? E essa serpente enrolada é a energia vital, é a energia criadora aprisionada no chakra básico, no Muladhara Chakra, né? Que é Kundalini, a energia sexual. É interessante notar que por trás tem um quadrado. O quadrado é o símbolo da matéria, é o símbolo dos 4 elementos, né? Terra, água, fogo e ar. Então esse chakra ele está ligado basicamente ao elemento terra. Não é à toa que determinado tipo de música vai ter uma influência exatamente nesse chakra. Por quê? Esse tipo de música sensual, pesada, né, ele vai conduzir ele vai estimular todo aspecto sensorial, todo aspecto sensual.
E esse chakra, como ele simbolicamente está representado, tem tudo a ver com o lado material, com o lado terra. Aqui você tem uma representação do mapa do Vastu Vidya. O que é Vastu Vidya? Vastu Vidya é a ciência de morar. O Vastu Vidya é o equivalente hindu do Feng Shui, Então você tem aí os pontos cardeais, você tem uma figura humanoide, vamos dizer assim, né, humana, e você tem os pontos cardeais. Esse mapa ele é aplicado em cima das construções, seja de templos, seja de casas, e a partir daí é determinado em que posições vai ser colocada a cozinha, né? Em que posições vai ter a sala de estar, os dormitórios. Ou seja, os hindus eles têm shastras, eles têm códigos de leis que determinam a posição de cada um dos elementos, tanto no templo quanto nas residências. Nós temos aí um jardim zen, né? Um jardim para o ocidental, né? Para a maioria dos ocidentais, a não ser as pessoas naturalmente familiarizadas, que possivelmente algumas, ou boa parte, né, das que a gente conhece até que estão presentes, ou que conhece a tradição zen, que conhece o budismo zen, se você falar num jardim de pedra e areia, as pessoas não vão entender nada, né? Como um jardim que não tem flor, como é possível isso, né? Então você tem aqui uma imagem de um jardim zen. O zen, que é uma forma de budismo meditativo que foi levado da Índia para a China e da China para o Japão, para a Coreia e Japão, ele tem uma estética própria, né? Cada uma dessas tradições orientais tem uma estética própria. E é essa estética que embebe, né, todas as manifestações artísticas de cada um desses países ou regiões, né? No caso do Zen, é uma estética que tem muito a ver com o vazio, né? Com o conceito de sunyata, com o conceito de vazio. Você observa-se, né, que no Zen, por exemplo, você tem a caligrafia, a arte da caligrafia. E é uma arte que é feita com uma cor só. Se escreve, pinta-se com uma cor só, né? Você tem a ikebana, que é uma tentativa de aproximar, de trazer a natureza mais para dentro de casa. Então, o Zen ele envolve todas as artes japonesas, seja ikebana, as artes marciais como o kendo, o aikido, a arte do tiro com arco, o kabuki, que é o teatro, o no. E ele que dá sentido a toda a filosofia japonesa, a toda a tradição japonesa, né? A tradição japonesa, basicamente, está intimamente ligada ao Zen e ao Shintoísmo, né? E o objetivo do Zen é desenvolver, é apurar a sensibilidade, né, da pessoa, do meditante, né? Com relação a isso, tem uma história muito interessante, dentro dessas muitas histórias do Zen, que é a história de um construtor de casas de chá. Havia um mestre construtor de casa de chá, onde se faz o ritual do chá, né, o Chanoyu, e ele tinha um discípulo. E esse discípulo um dia terminou de construir uma casa de chá e convidou então o mestre para visitá-lo e pediu para que o mestre fizesse a sua avaliação, né, sobre a casa de chá, sobre essa casa de chá. Aí o mestre chegou, entrou pelo jardim e no jardim tinha pedras, a cada tantos metros tinha uma pedra achatada no chão, né, e que marcava a entrada da casa. E o mestre entrou e fizeram a cerimônia do chá e o discípulo prestando atenção no que o mestre os sinais que o mestre dava, o que ele falava, o que ele dizia. Aí chegou um determinado momento que o mestre virou-se para um acompanhante e disse: essa casa de chá é praticamente perfeita.
ela foi construída de acordo com todos os princípios do Zen. Ela está completamente integrada à natureza, ela é praticamente perfeita. Mas só tem uma coisa que não está batendo, que faltou. E isso ele falou para um acompanhante assim, a meia voz, né? Mas o discípulo estava perto, com o ouvido bem aguçado. É que aquela pedra, a terceira ou quarta pedra que eu pisei no jardim quando eu estava entrando, ela estava ligeiramente mais alta que as outras, entrando em desarmonia com o conjunto. Aí o discípulo escutou a história, essa história, né? E serviu o chá, continuaram a cerimônia. Num determinado momento, esse discípulo pediu licença, saiu, foi correndo ao jardim, levou uma pá pequena, tirou a pedra do lugar, cavou embaixo, colocou a pedra no lugar, jogou uma areia, né, uma água e tal, uma areiazinha, secou e tal, deixou ali e voltou correndo. Né, deixou, do mesmo jeito, voltou para continuar o ritual. Aí continuou o ritual, o pessoal tomou chá outra vez e, né, conversaram muito e tal. Quando terminou o ritual do chá, já era no início da tarde, o mestre então se despediu, pediu licença, né, e foi se retirando. Aí, quando o mestre estava saindo, o discípulo atrás acompanhando, que o mestre pisou na pedra, ele começou a rir e disse: esse meu discípulo aprende depressa, né? Então, ou seja, há uma sensibilidade, né? Há uma sensibilidade dentro das pessoas que praticam essas artes que ela ultrapassa o nível de compreensão meramente mental ocidental, né? Vai muito além disso, né? De uma compreensão meramente ou uma percepção meramente mental. Além do que, a arte oriental, ela não é um enfeite, ela não é meramente estética. O objetivo final dela não é estético, né? Nós compramos um quadro e colocamos na parede que achamos bonito. Não, vai ficar bem nessa parede, né? Algumas pessoas que podem se dão o trabalho de chamar um decorador, né? Vai alinhar os quadros direitinho e tal, né? Não, mas eu quero esse quadro nessa parede. Então, não se discute, é nessa parede, acabou. Então, na tradição oriental não funciona assim, né? Não funciona assim. Aqui nós temos um exemplo de arte islâmica, que é uma caligrafia, né? Cada povo, cada tradição tem as suas peculiaridades, e na tradição islâmica a representação de figuras humanas, exatamente para evitar o culto de personalidade, né? O culto de imagens, de personalidades, como isso é proibido dentro da tradição islâmica, eles desenvolveram, né, a arte da escrita, da caligrafia. Aí você tem, né, a tradicional profissão de fé islâmica, né, que diz, né, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Que você tem um outro exemplo também, né, onde você tem a profissão de fé, né, que é não existe Deus a não ser Deus. E esse desenho é espelhado, né, percebe-se que é espelhado, e essas duas letras grandes embaixo, né, quer dizer ele em árabe, Hu. E aqui você tem uma pessoa numa postura de oração, só que feita também com caligrafia. Bom, agora nós já saltamos para uma outra tradição, voltamos, né, à tradição hindu. Voltamos à tradição hindu, onde você tem uma dançarina de Bharatanatyam, né, que é a tradicional arte hindu, a dança clássica hindu. O Bharatanatyam, a sociedade teosófica tem uma ligação muito interessante com o Bharatanatyam, com a dança clássica hindu, porque
nós tivemos, dentro da Sociedade Teosófica, eu não sei se a senhora Rukmini Devi ainda é viva, estou vendo 2 dedos no fundo dizendo que não. Né? Que a senhora Rukmini Devi era uma pessoa muito interessada em divulgar a arte tradicional hindu, e em 1936 ela criou uma academia especializada em divulgar esse tipo de dança. A dança clássica hindu, ela tem todos os elementos da iconografia religiosa, porque ela respeita desde os movimentos, as posturas corporais, o rasta, que é a postura corporal, até os gestos, né? Você vê que a dançarina está executando aí um gesto, né? Que é um mudra, né? Que é um gesto. A arte tradicional hindu, ela qualifica cada um dos elementos, desde os gestos, a postura das mãos, desde as posturas das mãos, do corpo, né? Então ela qualifica, ela nomeia, ela qualifica cada um desses elementos. Né? E o Bharatanatyam, na verdade, é um teatro dançado, porque a dança, ela reproduz, ela mostra, ela conta uma história. É como se fosse vamos dizer que fosse uma ópera, né? Uma ópera dançada mesmo, né?